10 passos. Primeiro passo fundamental é ele ter consciência de que a mente é o caminho. Então, a mente é o nosso principal elemento-chave para todo o contexto da saúde e da doença. Então, se nós pensarmos hoje repetidas vezes em uma coisa, ela de fato acontece. Ela internaliza e ela vai acabar acontecendo. Ontem nós tivemos uma live com o pessoal do programa Prime, que é uma mentoria que a gente oferece para todos os profissionais que já tiveram alguma formação conosco e que precisam de uma evolução rápida, né, na discussão de casos clínicos, a abordagem de protocolos mais específicos. Então a gente tem esse programa chamado Programa Prime, que atende aos nossos pacientes. E aí esse programa, a gente estava discutindo ontem um caso clínico de um paciente com Alzheimer, e que o paciente chegou no consultório depois de uma lesão, de um acidente grave, né? Em que ele teve um traumatismo craniano e que em seguida, na recuperação do acidente, ela já tinha 70 anos e ela desencadeou um processo de Alzheimer. E a primeira coisa que ela quando saiu do hospital, chegou em casa e disse para a família eu quero esquecer esse acidente, eu quero esquecer tudo que aconteceu comigo no hospital, que ela sofreu bastante, né, traumas, e ela teve essa ordem mental, né, essa coisa da inquisição para que houvesse uma resposta ao nível mental, e o cérebro só obedeceu e desencadeou todo um mecanismo de expressão de proteínas beta-amiloides, desencadeou um quadro de Alzheimer e com um avanço assim super rápido. O organismo obedeceu, ela disse eu quero esquecer disso. Como é que o organismo vai esquecer? Rompendo as conexões colinérgicas glutamatérgicas. E como que ela rompe essas conexões? Destrói a apoptose e inflamação neuronal, neuroinflamação, e aí foi para o espaço as conexões colinérgicas e o Alzheimer evoluiu rapidamente. E ela realmente estava num quadro bem dramático já. Então, essa é a primeira coisa, a mente é o nosso caminho principal. Sabendo controlar aí as informações que chegam, os estímulos que chegam até através dos nossos sentidos, seguramente nós temos uma resposta fisiológica muito mais sã, muito mais adequada e muito mais fisiológica para o nosso organismo. Segundo é saber que a célula é a unidade morfológica funcional. Então, a célula precisa ser nutrida, porque em última análise tudo acontece ali dentro dessa célula como resposta fisiológica e farmacológica. Célula é a nossa unidade funcional principal. Terceiro ponto seu alimento é o seu medicamento. Nossa, isso é antigo, não foi eu que disse não, tá? Isso já está lá na Grécia Antiga, quando Hipócrates disse que o alimento é o seu medicamento. Então, boa nutrição funcional, nutrição com parâmetros e padrões sãos, né? Para isso precisa ter um meio ambiente adequado, uma produção adequada dos alimentos, o consumo adequado desses alimentos, evitar os alimentos ultraprocessados, aqueles que estão cheios de aditivos químicos, né, para a preservação do alimento, mas que são seguramente alergênicos, tóxicos, levam a desbioses e produzem uma bagunça metabólica no nosso organismo. Então, alimento é alimento real, né? Alimento vivo e alimento funcional. Então, o alimento é ou deve ser o seu medicamento. Quarto ponto, oxigênio é energia. Muita gente negligencia a capacidade de respirar. Então, dentro do programa de saúde, seguramente esse vai ser um tópico muito forte para que o paciente possa respirar adequadamente. Respirar oxigênio significa não só inspirar o oxigênio, a gente precisa transportar esse oxigênio inspirado para todas as células receberem o aporte, porque de fato o oxigênio só é
importante quando ele atravessa a membrana da célula e é utilizado lá nas mitocôndrias para produzir energia, produzir ATP. Então, o oxigênio é a nossa base energética para todo o processo fisiológico. Sem oxigênio, sem respiração, sem transporte de oxigênio, não tem saúde. Nossa quinta lição aqui, o objetivo no programa de saúde é que lugar de lixo é no lixo. Então a gente não pode nem consumir o lixo, porque esse lixo se acumula no nosso organismo. E o que é lixo? É metal pesado, é substâncias oxidadas, é agrotóxicos, todas as substâncias que são deletérias para o nosso organismo, né? E detox também é importante, porque eventualmente a gente precisa fazer uma limpeza. Claro, toda casa, por mais limpa que seja, sempre tem uma sujeira nos cantos. Agora, se você nunca limpa a casa, a sujeira vai se acumular em todas as partes da casa, né? Em todos os cantos e em todas as partes da casa. Então, detox e intox, diminuir a intoxicação e fazer periódicas desintoxicações. Sem dúvida, esse vai ser um grande passo para você manter a sua saúde. Intox e detox. Então, lição 6, inflamação muito provavelmente será a sua destruição. A gente sabe que com o envelhecimento a gente tem um aumento da condição inflamatória do nosso organismo. E essa inflamação gera quadros de alteração funcional oxidativas. E a oxidação vai seguramente levar à morte das células. Vai produzir um desequilíbrio entre a capacidade de regeneração tecidual e a sua capacidade de retirar essas células do ambiente onde elas estão localizadas nos tecidos. Então, inflamação e oxidação sempre vão gerar um prejuízo na regeneração celular e vão aumentar a retirada de células dos tecidos. E aí a gente vai com menos células, a gente vai ter menos capacidade funcional daquele tecido. E aí o tecido não responde de maneira adequada. Então, inflamação vai ser a sua destruição. Por isso, dieta anti-inflamatória, dieta antioxidante para prevenir esses estados inflamatórios funcionais ao longo do seu curso temporal de evolução cronológica. Então, precisa controlar todos esses efeitos. Lição 7, bússola de ouro. Bússola de ouro é a avaliação permanente. Sabe bússola, né? A gente sempre aponta para o norte, e tem uma direção, então, em relação a todas as outras posições. Bússola de ouro para o nosso organismo é monitoramento. A gente precisa ter um norte de onde o nosso organismo precisa estar. Quais as condições que são necessárias para que ele possa estar dentro de um processo de saúde permanente. E que a gente, com esse monitoramento, quando desvia-se da rota, a bússola aponta de volta para onde nós precisamos estar indo. Bússola de ouro, então, nossa 7ª questão dentro do processo, né? 7ª lição dentro do programa de saúde permanente do nosso paciente. 8ª é a navegação por águas tranquilas. O que isso significa? Que navegar por águas tranquilas é uma diminuição das turbulências bioquímicas do nosso organismo. Turbulência bioquímica significa dieta hipercalórica, dieta rica em carboidratos, ou lipídios, ou gorduras, ou estresse oxidativo aumentado, ou um estresse ambiental, onde você é submetido a todas essas alterações e que levam a modificações funcionais, consumo aumentado do organismo, da energia do nosso organismo, intoxicações que levam a alterações bioquímicas nas reações, fadigas que são produzidas pelo nosso estilo de vida e outras condições turbulentas bioquimicamente. Então, quanto mais sereno for o nosso ambiente bioquímico, tanto mais tranquilo vão ser as nossas respostas celulares. Nossa 9ª
nossa nona lição para esse processo é recuperar o terreno biológico. Então é muito interessante que a gente possa estabelecer um mecanismo dinâmico de regeneração celular. Quem faz isso normalmente, fisiologicamente, é o GH, o hormônio de crescimento, e o IGF-1, que é o hormônio derivado do hormônio de crescimento lá quando passa pelo fígado. Então a gente vai ter esses dois hormônios muito presentes nesse processo de regeneração celular. Função endócrina gonadal também é essencial para que seja mantida dentro de um padrão de vitalidade biológica. Então, mulheres no climatério que têm um prejuízo, um envelhecimento precoce, por exemplo, né, são um exemplo muito clássico de como a garantia hormonal permite uma longevidade com mais saúde para os pacientes. E a nossa lição 10, para acabar a nossa live de hoje, que já passou um pouquinho da nossa hora proposta, é vida longa e saudável, né? Vida longa e saudável significa controlar os processos de senescência celular pelo próprio envelhecimento cronológico, recuperar aí a diminuição dos telômeros que nós temos nas nossas células e com isso melhorar, garantir uma replicação celular adequada e promover a regeneração tecidual sempre que possível, diminuindo as exposições aos elementos que são deletérios para o nosso corpo.